Com mais de 40 anos dedicados à arte de contar histórias, o escritor, palestrante e empresário James McSill, em entrevista à TV Noroeste, ensina como construir narrativas poderosas que emocionam, convencem e proporcionam grandes conquistas. Bom, estamos começando mais uma entrevista aqui pelo Jornal da TV Noroeste. Vamos falar com escritor, palestrante e empresário James McSill. Ô James, seja bem-vindo aqui ao Jornal da TV Noroeste. Para mim é um prazer participar, Roberto. Você é escritor, palestrante e empresário. Você é autor de uma obra, de uma nova obra aqui. Não necessariamente nessa ordem, porque atualmente eu sou mais empresário, palestrante, ou pelo menos quem trabalha com treinamentos, e escritor, nas horas vagas. Pois é, mas nós vamos falar dessa obra sua, esse livro, 5 lições do Storytelling. O que é isso? Tá bem, os 5 lições do Storytelling é um conjunto de livros, na verdade, são 5 livros, é uma série de 5 livros chamada 5 lições de Storytelling. Cada um dos 5 livros se propõe a falar de 3 assuntos que são cruciais a quem trabalha com histórias, ou para quem usa histórias como instrumento de trabalho, por assim dizer, e com uma introdução e uma conclusão. Aí são 5 lições. Nós agora lançamos no Brasil 5 lições de Storytelling, Persuasão, Negociação e Vendas, que é o 4º volume da série de 5 volumes. Bom, então nós temos o primeiro, que foi o Fatos, Ficção e Fantasia, o segundo, que foi Best-Seller, e o terceiro, que foi Persuasão, Negociação e Vendas, e agora o Felicidade, Influência e Sucesso. Então cada um dos volumes se propõe a lidar com uma dessas áreas do uso das histórias. Ô James, onde encontrar as suas obras, quem quiser adquirir? Na verdade, em quaisquer livrarias brasileiras, físicas, elas estão dispostas, estão à venda. Esta última agora, que foi lançada na semana passada, na segunda-feira da semana passada, ela já está nas livrarias. Agora, ao vir para BH, eu já encontrei nas livrarias de São Paulo, a livraria do aeroporto, pelo menos Congonhas, foi que eu vou ir para cá. Ao chegar aqui em Belo Horizonte, já estava também na livraria do aeroporto. A editora que distribui, logicamente, os livros, vai estar distribuído no Brasil inteiro. Então, quem quiser, compra online. Tá? Na Amazon já está disponível. Se puser o meu nome e obras, ou se puser 5 lições de Storytelling, Felicidade e Sucesso, as lojas online ou as lojas físicas já vendem o livro. Bom, você é palestrante. Quais são os temas que você aborda em suas palestras? Roberto. Eu tenho 68 anos e alguns dias e já eu trabalho nessa área há 49 anos também alguns dias, faz bastante tempo. Então, na verdade, eu trabalho com consultorias e mentorias e palestras. As palestras, elas têm a ver com as minhas mentorias e consultorias, que são sempre na área de histórias. Então, eu trabalho com empresas, com corporações, que melhor precisam contar as suas histórias, mas também trabalho com indivíduos, que melhor precisam contar as suas histórias. E trabalho também na área do entretenimento, que não deixa de ser empresas de entretenimento, que precisam contar histórias para a TV, contar histórias para o palco e por ali vai. Então, eu tenho um estúdio no Reino Unido, o Maxim Story Studio, e tenho a Maxim Media, que funciona a partir de Portugal, do Japão e da Espanha. Então, quer dizer, cada um dos mercados, a gente tem coisas bem específicas que fazem. Então, agora, por exemplo, aqui em Minas Gerais, em BH, eu estou nem como consultor, nem como palestrante hoje. Hoje eu estou a trabalhar com uma empresa uma empresa educacional daqui de BH, em que o meu estúdio tornou-se sócio. Então nós estamos entrando agora
na área da educação. Mas amanhã, já aqui em Belo Horizonte, eu vou estar no papel de palestrante. Então, amanhã à noite, eu vou dar uma palestra sobre o poder transformador das histórias, que vai ser titulada Mudando Mentes. Então, varia muito de acordo com o local que eu estou e até mesmo nas línguas em que eu trabalho. Eu normalmente trabalho em português, que é a minha segunda língua, inglês, que é a minha primeira língua, mas trabalho em espanhol, que é a minha terceira língua, com uma certa dificuldade, e trabalho também nos últimos tempos em japonês, que não é a minha quarta língua. Eu falo japonês com a graça de Deus, porque não sei ainda muito bem, mas de qualquer forma eu também tenho trabalhado nessas 4 línguas principalmente. Pois é, contar histórias que emocionam e influenciam pessoas. Você faz isso? Sem dúvida. Por exemplo, agora neste livro que está sendo lançado, o Felicidade, Influência e Sucesso, ele é um livro que mostra a estrutura que está por trás das histórias, uma vez que eu queira manipular, não no mal, quer dizer, pode até manipular no mau sentido, né? Mas se quiser manipular, trabalhar essas histórias para que a gente possa atingir, por meio da criação, da elaboração e da contação daquela história, uma sensação, quer de felicidade, quer de influência, quer de sucesso, para que algo aconteça, para que haja o que a gente chama de uma ação, né, de uma chamada à ação. Por exemplo, quando a gente fala em storytelling e felicidade, há estruturas de história, não só para a gente contar, mas para a gente compreender as histórias que nos levam à felicidade. Porque, por exemplo, quando a gente acorda pela manhã, Roberto, nós somos cercados de histórias. Se nós escolhermos ouvir histórias ruins, nós vamos ter um mau dia, uma coisa bem simples. Se escolhermos histórias positivas, nós vamos ter um bom dia. A regra, em termos de história, é que as histórias nos definem. Então, muitas vezes a gente escuta histórias não muito positivas, muitas vezes histórias altamente negativas, e se nós não soubermos a estrutura que está por trás de uma história, nós não conseguimos mudá-las. Então, se soubermos as estruturas e alguém nos contar uma história negativa, nós vamos dizer, não, para lá. Tá? Essa história aqui está sendo estruturada dessa maneira, ela vai afetar-me dessa maneira, se eu não cuidar disso. Então, como eu sei como funciona, mas não, olha, eu sei como funciona cada história, né? Então, isso aqui eu não vou ouvir, não quero ouvir, vou ressignificar. Então, isso é só para felicidade. Quando a gente pensa em influência, é quando a gente vai contar uma história para levar alguém a compreender a nossa mente, que é uma coisa complexa, porque a gente sempre tem a impressão de que os outros nos compreendem. Até porque na língua nós temos expressões como para o bom entendedor meia palavra basta. Isso não é verdade, porque o bom entendedor, aliás, bom entendedor em primeiro lugar não existe. Mesmo quando tu trabalhas com comunicação, sabes isso melhor do que eu. Não há um bom entendedor. Por exemplo, faz uma entrevista na TV com um determinado propósito, as pessoas ouvem, ressignificam aquele propósito e o resultado nem sempre é o que tu queres. Então, ou seja, se nós dominarmos como funcionam as estruturas das histórias, nós vamos ser capazes, de novo, de trabalhá-las, de manipulá-las, para que a gente possa influenciar o outro a melhor compreender a história que está dentro de nós. É como, digamos assim, transformar uma história numa espécie de fórmula matemática que vai levar o outro a agir de acordo com aquilo que a gente quer, o que a gente deseja, né? E depois, quando a gente pensa em storytelling e sucesso, porque normalmente as histórias de sucesso, elas são sempre contadas em termos estatísticos. O quanto tu ganhas, quanta saúde tu tens, as praias que tu visitaste, etc. E as histórias de sucesso, elas são muito mais do que isso. As histórias de sucesso, elas estão extremamente ligadas, ou quase como se fosse o resultado das histórias as histórias de felicidade e as histórias de influência.
que no momento em que eu consigo contar uma história, criar, estruturar e contar uma história que traga felicidade, digamos, a uma outra pessoa ou a mim mesmo, isso é uma tremenda história de sucesso. No momento que eu quero mover alguma coisa, levar alguém a entender o que na minha mente, e eu consigo criar, consigo elaborar, consigo contar uma história, e ela move alguém, tem um minuto de sucesso. Então, as histórias de sucesso, elas têm a ver com o que eu sou capaz de realizar, com histórias semelhantes à felicidade e à influência. Como eu te disse, as histórias estão por tudo. Acordamos, dormimos, sempre com histórias à nossa volta. Ok, James, muito obrigado pela sua participação. Essa informação, o que você passou aí, muito, muito bom, ótimo, excelente. O telespectador vai adorar. Agora, eu quero chegar aos 68 anos com a sua jovialidade, viu? Obrigado. Que não queria chegar com a minha voz. Porque agora, esses 2 últimos meses foram 7 países e eu já estou na 27ª cidade e quinta-feira eu volto para o Reino Unido, vamos para casa. Muito trabalho. Então, na verdade, assim, o corpo aguenta, a aparência aguenta, mas a voz mostra que eu tenho trabalhado bastante. Isso, é excesso, né? Muito obrigado, James, e até o próximo encontro. Fique com Deus. Tá bem, então. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau com vocês.